Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos. Este é o programa 101 dos fanáticos do Algarve. Hoje temos como convidado o técnico Gonçalo Teixeira e vamos analisar o Distritalão, o CP, o Moncarapachense, o Farense e o Portimonense. Os fanáticos de hoje são o Armando Alves e o Carlos Encarnação. Hoje temos connosco Gonçalo Teixeira, treinador do Guia, para falar sobre o momento da equipa e sobre o Distritalão. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mister, o Guia é conhecido pelo seu futebol prático e objetivo. Como se define como treinador? Ou seja, se prefere vencer por 5-4 ou por 1-0? Olá, boa noite a todos. Antes de mais, agradecer o convite feito, dar os parabéns por esta excelente iniciativa. Em relação a mim, como defino, ainda sou um treinador jovem e que tem muito para aprender, certamente. Quanto à equipa do Guia, desde que vim para cá, o ano passado, a época antiga, tentámos mudar um pouquinho aquilo que era o Guia, aquilo que vinha acontecendo nos últimos anos. Tentámos construir uma equipa onde imperassem alguns princípios e algumas ideias que tanto a direção como eu tínhamos planeado, e pronto, e conseguimos uma época descansada e cumprimos os nossos objetivos. Este ano, com um bocadinho mais de ambição, tentámos por objetivos mais que fossem um bocadinho superiores àqueles que tinham sido o ano passado. Neste caso, terminar nos 6 primeiros. Com o decorrer da época, vemos que não vai ser fácil e não está a ser fácil, e mudamos, tivemos que, analisando as coisas, vemos que está muito mais difícil, e então agora o objetivo passa por tentarmos conquistar o maior número de pontos possíveis e lutar por os 3 pontos em cada jogo. O plantel foi feito para tentar atingir esses objetivos, não é? Um plantel que foi escolhido por mim e pela direção, um bocadinho mais qualidade do que o ano anterior, para ser mais fácil a obtenção desses objetivos a que nos propusemos. O futebol é isto, não tem sido como esperávamos e como a equipa também esperava, mas temos feito jogos bons. Acho que, e analisando um bocadinho aquilo que tem sido a época até aqui, a primeira parte da época, onde faltou-nos criar mais algumas oportunidades de golo, e que temos vindo a melhorar nesse aspecto. Em relação eu gosto que quando dizem, e ao falar nisto vou-me avaliando um bocadinho e vou fazendo passar um bocadinho o que é a minha maneira de ver o futebol e o jogo. Somos uma equipa prática, sim, e objetiva, e isso parte um pouquinho de mim, ou a maior parte de mim. Isto porque eu costumo dizer que eu já joguei há alguns anos, não é? E gosto, sei o que é a realidade do Distrital, e então eu sou prático e objetivo nesse sentido. Imagino, dou este exemplo sempre aos jogadores, e se a equipa nos pressionar para sair a jogar e não nos deixar, porque é que vamos insistir nisso se nos podemos dar um tiro nos pés, como se diz? E então aí a gente não há assim muito a fazer, é sermos o mais prático e objetivos possíveis. Se você me disser assim, Gonçalo, queres que a tua equipa saia sempre a jogar de trás para a frente e acabe em gol? Claro que sim, qual é o treinador que não quer, não é? Mas a Distrital é um campeonato muito difícil, e então nestes últimos 2 anos, estes são os anos que eu estou a treinar enquanto treinador a primeira Distrital, e acho que os meus colegas concordam comigo, isto cada vez está mais competitivo, e vocês que também analisam e têm conhecimento das coisas, e nesse sentido sim, somos uma equipa prática, objetiva, que tenta defender certinho, que gosta de estar organizada no campo,
não conceder muitas oportunidades ao adversário e depois tentar criar as ocasiões lá na frente e tentar marcar uns golos. Só para finalizar esta parte da análise à minha equipa, dizer, e vocês sabem melhor que eu, um bocadinho daquilo que se passa é, se formos ver, nós somos a quinta defesa menos batida e estamos em antepenúltimo, está a ver? E depois somos a terceira, e somos a terceira equipa que menos concretiza. E eu acho que o grande ponto e a grande diferença é que custa-nos fazer um gol, está a ver? É muito difícil, nós temos dificuldade, às vezes é uma pontinha de ou seja, está identificado o mal principal. Claro que sim, o futebol é assim, depois quando a gente mais lá em baixo está, isso não só no futebol, mas na vida, às vezes parece que nada ajuda e tudo ajuda é empurrar para baixo. Este ano, o ano começou já lá com o Quarteirense fizemos 3 golos, aqui com o Silos fizemos mais um, mas pronto, faltou em alguns jogos aquela pontinha de sorte, e isso acontece, que é quando o adversário a bola bate na trave e sobra para o avançado fazer gol, e nós ao atirarmos à trave, a bola sobra para a defesa deles ou para o guarda-redes. E pronto, e se isso mudasse um bocadinho, certamente teríamos mais uns pontos, porque a nossa equipa tem muita qualidade e merecia se calhar outra posição na tabela. E espera que isto melhore? Faltam 7 jogos. Sim, o objetivo, e se não fosse para melhorar, pois não estávamos cá, e tem vindo a melhorar. Fizemos 3 golos, não esta jornada que passou, a anterior contra o Quarteirense SAD, que todos sabem, está em segundo lugar e é uma equipa forte, e que nós conseguimos fazer 3 golos. Sofremos o gol o gol que eles fizeram da vitória, acho que era 90 mais 4 ou 90 mais 6, e já com menos 2 tentámos sempre acreditar, e pronto, acredito que sim, que vamos conseguir melhorar. Não sei, tenho noção que o 6º lugar já está muito difícil, porque o fosso fica ali maior, mas uma coisa eu digo, e tenho a certeza no que digo, vamos lutar pelos pontos todos e pronto, e agora o objetivo que temos a seguir é tentar o maior número de pontos possíveis. E sobre o Distritalão, que apreciação faz em termos competitivos e quais são os clubes candidatos ao sexteto? Como lhe disse, ao longo dos anos, não é? Ou principalmente nestes 2, eu já quando estava no Padanense, uma equipa que estava a treinar nos Sénios, acompanhava muito a primeira distrital e vi que passaram-se 3 anos e tem sido cada vez mais difícil. Este ano então, equipas que se reforçaram bem, com condições, com jogadores de muita qualidade, e pronto, e acho que o caminho é este, e às vezes os clubes fazem esforços para manter a malta e ter malta e tentar melhorar, e acho que se isto continuar, o caminho é esse, vai sempre haver mais qualidade, e tanto que se nota, às vezes temos o exemplo das Ferreiras, que reforçou-se com muita malta que jogou na primeira distrital, não é? Ou seja, malta com valor e que dá competitividade ao campeonato. Depois estavam a perguntar as equipas que eu acho que devem ser. Os 3 primeiros lugares, acho que estão, não sei se será por esta ordem, mas acho que neste momento, acho que posso dizer que já não, muito dificilmente lhes fugirá lá os 6 primeiros. Depois temos outras equipas que acho que têm valor e que o conseguem fazer. Vou dizer, isto não quer dizer que vá acontecer, porque ainda faltam muitos jogos e a diferença pontual também não é muito alta. Gosto muito do Odiache, acho que é uma equipa, apesar também das coisas, ali jogos não vai, é uma equipa que tem os princípios bem definidos, que joga um bom futebol, que consegue contar em dia sim, fazer passar as equipas muitas dificuldades e criar muito perigo. Depois temos o Pelatrense, que para mim foi a equipa revelação o ano passado,
nós os treinadores votámos e eu votei no Colatrense porque Exato. gosto muito também da maneira deles jogarem, e naquele campo pequenino, pá, pelo menos contra nós fizeram um jogo fora de série, ficou naquele espacinho, eles conseguiram jogar e têm ainda jogadores com muita qualidade e ficaram. Agora a última posição que eu posso ver aqui, pá, temos o Lagoa que em termos individuais e os jogadores que têm e têm todas as condições de lá chegar, mas isto é difícil porque falar aqui é mais fácil e depois no jogo as coisas não são como nós pensamos e como nós idealizamos, e muitas vezes o que à partida já estava estabelecido que estava aqui a ficar lá em cima, durante o jogo e durante a competição, isso vê-se que não é bem assim. Mas vejo o Lagoa aí, vejo o Quarteira, também uma equipa que é muito organizada e que é muito competitiva também e que tem essa possibilidade, assim como o Onze Esperanças também está a fazer um bom campeonato. Não, eu queria só deixar aqui mais que as três primeiras que lá estão, o Loutano, o Quarteirense e o Silves, essas, na minha opinião, não lhes vai fugir os 6 primeiros, de certeza absoluta, mas depois as outras têm aquelas 4 ou 5 equipas que eu falei que ainda podem lutar por isso, e o Guia também. Vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para pelo menos tentarmos lá chegar. Exatamente. Mister, prefere um campeonato seguido com 14 equipas ou dividido em 2 fases com 12 equipas? Qual é a sua preferência? Eu, para ser muito sincero, eu preferia que fosse um campeonato seguido. Isto porquê? Porque depois de passar desta primeira fase, ali para os 6 primeiros, não é? Se calhar para as equipas que já não terão tanta... Apesar, uma coisa fica logo certa, que é, têm logo a manutenção garantida, está a ver? E isso para eles é logo os objetivos ficam cumpridos. Para aquelas equipas onde o principal objetivo era a manutenção, isso fica feito. E depois, se calhar, penso eu, espero que não, mas se calhar com isso já assim, os jogos já não terão tanta aquela emoção. Exatamente. É só por isso que eu prefiro assim. Principalmente, Mister, principalmente quando o Loutano e o Quarteirense são equipas mais fortes e que podem disparar na liderança, não é? Isso mesmo. É isso mesmo, e depois a motivação para quem está atrás não é difícil. O Loutano, uma equipa muito boa mesmo, muito, muito boa. Não vou esquecer aqui o jogo que tivemos com eles. Perdemos 2-1 no último minuto, no lançamento, não vou esquecer, mas se vocês me dissessem, e a realidade é esta, se tivéssemos sofrido 3 ou 4 golos, não era nenhuma anormalidade e era justo, mas custou por ser assim. E deixe-me também dizer um bocadinho que acho que a equipa do Loutano não perderá mais, na minha opinião. O futebol é engraçado por causa disto, e a minha opinião é essa, porque acho que as dificuldades iniciais que eles tiveram foi em termos de adaptação. Malta que não estava tão habituada àquilo que é o distrital e a dificuldade que é não ter tanto espaço para jogar e os adversários questionarem logo, caírem em cima, muito salto, muito choque, e agora já se adaptaram àquilo que é a realidade. E o caminho deles acho que está lá feito para caminharem. Embora o Quarteirense se esteja a reforçar bastante para esta fase. Sim, vi que foram mais dois jogadores e vi esta tarde, aliás o Walter é que me falou nisso, não me recordo o nome dos jogadores. Já sei, um era o Leandro, que era das Ferreiras, o avançado, se não me engano, o Leandro, que era o avançado das Ferreiras, que foi para lá, e o outro não me está a recordar o nome. Pronto, exatamente. É uma equipa que se vê, eu também vi um bocadinho a entrevista aquela conversa que ele teve, que puderam, entre não sei quantos, escolheram ali uma série. É bom que haja clubes que tenham essa capacidade. Infelizmente, não é a realidade de tantos outros, mas sim, se tem essas condições e essas ambições, é trabalhar nisso. Muito bem. Mister,
Em relação ao futebol distrital, o que é que mudava? Ou então, o que mais falta faz para melhorar a competição e os clubes? Na sua opinião. Pronto. Eu acho que ações como estas e esta divulgação da primeira distrital e a segunda também já se começa a ver aí os resultados e coisas que não apareciam. Isso é muito importante haver esta divulgação, mesmo para os jogadores, treinadores não tanto, mas os jogadores, que eles têm aquela coisa de serem, e faz parte. Eu quando jogava, é o que ele estava a dizer, eu quando jogava não havia assim nada disto, e é uma mais-valia eles saberem que, olha, vai aparecer ali o meu resultado, a gente consegue ali aparecer e não sei o quê. É muito importante essa parte, e devia haver mesmo, mas também até por parte da associação, se calhar com alguma ajuda da federação aqui nos campeonatos distritais, haver aqui uma maior divulgação ainda. Em relação ao jogo em si e àquilo que eu posso opinar, acho que isto é só uma opinião minha, isto não é nenhuma crítica, e até porque o Guia é conhecido, entre aspas, ouve-se falar que manda vir muito com os árbitros, ou tem essa, mas agora é o que eu ouço, tá? E pronto, eu gostaria de dizer que quem não sente, não é filho de boa gente. E então nós, quando temos alguma coisa a dizer, eu sou até no banco, sou relativamente calmo, não falta a educação de ninguém. Não sou nenhum santinho, como eu costumo dizer, mas também não passo dos limites. Eu acho que para um maior entendimento de todos nós, dos árbitros, dos treinadores, dos jogadores, de alguns dirigentes, acho que, sinceramente, podíamos de vez em quando, não é, juntar os árbitros com os treinadores, não vou dizer convívio, porque parece pouco profissional, alguma coisa mais séria, onde os árbitros pudessem explicar aos jogadores porque é que eles atuam de certa maneira, porque é que têm decisões, porque é que, sei lá, uma série de coisas que também os jogadores pudessem estar mais disponíveis e perceberem um bocadinho, porque o trabalho dos árbitros, eu sei que não é nada fácil, e quando às vezes as coisas estão mal e as pessoas empurram para cima, eu acho que isso seria bastante positivo. Não digo só uma vez com um árbitro ou com alguém ligado, juntar os clubes, não precisavam ser todos, de vez em quando, assim como nós vemos aqui falar um treinador de cada clube, não é? Fazerem essas, olha, hoje vem este árbitro falar com este clube e com os jogadores, explicar aqui as novas regras, porque as regras também mudam, é verdade. Olha, mudámos isto, fazer isto aqui, vamos atuar desta forma, não vamos admitir o que quer que seja. Está a ver? Não sei se me faço entender. Faz com certeza. Acho que isso seria muito positivo para todos nós, e ficaríamos a conhecer mais e conhecer um bocadinho o que é a realidade, E só e acho que isso também depois seria bom, no sentido de que os árbitros, para mim, fazem parte do jogo, como é óbvio, e merecem muito respeito. E por vezes uma das coisas que falha, né, é no momento nós queremos às vezes falar com eles, e não termos nenhuma abertura mesmo no fim dos jogos, e acho que isso devia existir, e porque nem sempre querer falar com o árbitro é sinal de desrespeito, ou do que quer que seja. Às vezes sentimos necessidade, pelo menos que eles nos ouçam, né? E que nos dizem, olha, estou aqui, estou a ouvir, já acabou o jogo, mas diz lá o que é que tu queres dizer, e a gente diz e ficamos contentes, tudo dentro dos limites. Acho que essas coisas que se pudessem fazer, ia ser benéfico para todos nós, não digo só nos séniores, também desde os novos começarem a lidar também e a terem essa percepção daquilo que também é o futebol, porque os intervenientes não são só os jogadores nem os treinadores, é os árbitros também, quem está de fora, os delegados e tudo isso. Muito bem. Armando, uma pergunta para o nosso convidado. Antes de mais, saudar-vos a todos, saudar o treinador do Guia Futebol Clube, um clube simpático, pelo qual eu nutro grande carinho, e pela amizade também que me liga há vários
dirigentes que passaram por lá e que exercem funções. Estou a recordar-me, por exemplo, do João Santos, presidente durante vários ciclos, e outros. A minha questão vai sair, é normal eu colocar um pouco questões fora da caixa quando nos aparecem aqui 3 convidados, e o Guia tem um historial único no futebol feminino do Algarve, já esteve por várias vezes à beira da subida à primeira divisão, e creio que haverá até no clube, digamos que um entusiasmo grande pelo futebol feminino numa situação equiparada, pelo menos, à do futebol sénior. E a questão era precisamente essa, como é que se convive equipa masculina, equipa feminina, num clube que dedica tanto carinho ao futebol feminino, como é o caso do Guia, e se os homens sentem uma pontinha de inveja das condições que as meninas têm, porque elas fazem também longas deslocações, participam em campeonatos nacionais, naturalmente que têm que ter também outros apoios, outro suporte, mas queria que me falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma realidade única no Algarve. Sim, o Guia tem a equipa feminina já há algum tempo, e deixe-me desde já dar os parabéns ao Mr. Filipe, que tem feito e outros Misters também, mas o Mr. Filipe está cá agora pelo excelente trabalho que tem vindo a desenvolver, ele e as meninas e as raparigas que lá jogam. Pronto, isso é engraçado, essa pergunta é bem metida. É pena que nós não nos encontramos muitas vezes, ou seja, cruzamos algumas vezes porque elas jogam ao domingo, nós ao sábado, então durante a semana treinamos uma vez, dividimos ali o campo e cruzamos. É muito engraçado, eles veem elas com algum orgulho, e eu também tenho muito orgulho em fazer parte de um clube que tem uma equipa que está no Nacional de Futebol, né? Está na segunda divisão, quase na primeira, tem feito excelentes épocas. Não é fácil aqui no Algarve, então penso que os apoios isso não deveriam ser mais. Elas muitas vêm de longe, fazem um sacrifício muito grande para vir cá treinar, e não é nada fácil. Até eu às vezes tenho a inveja, né? que não nem ciúmes, mas elas vão passear mais do que nós. A gente vai ali a Vila Real, vamos ali mais longe, e elas vão até lá acima, jogam com equipas conhecidas, jogam com o Braga, foram agora recentemente eliminadas para a taça, e nesse sentido, sim, nós também devíamos ter direito a uns passeios, a falar aí, pelo menos eles que levem outro autocarro, que nós vamos apoiar, e vamos apoiar sem dúvida nenhuma. E aqui a parte do plantel sénior, nós percebemos que elas possam ter, entre aspas, outro tipo de atenção, porque é diferente, e não há aqui nenhuma confusão, nem para mim nem para eles. Fazemos todos parte do clube, que é o Guia, e isso é o mais importante. Nós defendemos o nosso campeonato ao máximo e tentamos fazer assim como elas. Não há aqui nada, pois só tenho pena mesmo, isso que o Sr. Armando disse, depois que não passeamos tanto quanto elas, mas torcemos por elas, e com esta pergunta vou ver se consigo aí pelo menos uma viagenzinha aí com a equipa, em um domingo atrás delas, que é para apoiarmos. Encarnação, uma pergunta para o convidado. Em primeiro lugar, boa noite também a todos vós e ao Mister. Há aqui uma questão que não podemos fugir, que é o Campeonato de Portugal. Temos neste momento 3 equipas no Campeonato de Portugal prestes a descer à primeira estatal da São Paulo Algarve, estando o Guia numa posição de lutar para se manter. Já o vai preocupando de alguma forma esta perspectiva de poder haver aqui no final do campeonato, com a descida de pelo menos 3 equipas, um trabalho inglório para as equipas que estão a disputar a fase de manutenção nesta primeira estatal? Pronto, antes de mais, antes de pensar nisso, quando as equipas do Algarve, eu penso assim, estão num campeonato acima, independentemente do que vai acontecer agora, não é? O meu querer é sempre que elas continuem e que fiquem, que é bom sinal para o Algarve ter equipas lá, jogadores que vão ser conhecidos
e que podem ir subindo, treinadores que vão mostrando o valor deles e também podem ir progredindo. Isso é a minha principal opinião e aquilo que eu acho e penso sempre é que quando as Ferreiras vai para o Campeonato Nacional, claro que antes de pensar se vai neste momento, é claro que já penso na minha equipa e nisso, mas principalmente e quando começa é que eles continuem e que tenham muito sucesso. Agora, depois destas 15 jornadas, é claro que agora, quantas mais descerem, pior ficará para nós, não só para o Guia, mas para as outras equipas. É muito difícil e não vou ser mentiroso e não vou estar aqui a não dizer aquilo que sinto nem o que penso. Agora sim, agora já é um momento em que nós, treinadores que estamos a lutar pela manutenção, que pensamos, se não descesse nenhuma, ou só descer uma, ou só descer duas, é o ideal. Agora, no início, quero sempre que eles se mantenham. E para dar a minha opinião, acho que o Olhanense, pronto, já não há assim muito a fazer. Mudou de treinador, o Hélio Pinto, que o defrontei o ano passado, também, ele estava no Loutano. E depois as Ferreiras também não está como nós gostávamos. É um clube aqui do Conselho. E depois temos o Lagos e o Imortal. Acho que tem melhorado. O Imortal parece estar mais descansado, entre aspas, apesar de ainda faltar. Tem ali aqueles pontos somados, pode-se dizer que está mais tranquilo. E depois o Lagos que também tem melhorado nestes últimos jogos. Falando de uma forma ou de outra, tanto a querer defender a minha equipa de evitar mais equipas que deixam da primeira distrital para a segunda, como algarvio que sou, é sempre o melhor para as equipas do Algarve. Quando isso acontece, é melhor para o futebol algarvio. Os jogadores, como eu disse, têm mais hipótese de serem vistos e poderem partir para clubes com outras ambições, assim também como os treinadores e por aí fora. Muito bem. E agora vamos de viagem para o Distritalão, 15ª jornada. Vamos aproveitar a presença do Mister para analisar. O Distritalão, como sabem, continua em grande, quando faltam 7 jogos. O 11 Esperanças foi vencer o Inter por 3-0. O Odiáxer venceu o Lagoa por 3-1, num jogo importante. O Quarteira derrotou o Colaterense por 1-0, noutro jogo importante. O Guia empatou com o Silves a 1 gol, já vamos falar sobre isso. O Quarteirense foi vencer o Lusitano por 3-1, onde o Loutano perdeu, por acaso. E o Loutano cumpriu o calendário ao vencer o Almancilense por 5-1. Mister, fale-nos um bocadinho do seu jogo com o Silves. Um jogo que acabou com um empate, um ponto para cada equipa. Em relação ao jogo em si e ao decorrer do jogo, acho que primeiros 15 minutos nós fomos um bocadinho melhores que o Silves. Depois o Silves conseguiu equilibrar e ser um bocadinho melhor do que nós ali até aos 30-35 minutos. Depois o jogo acabou por equilibrar um bocadinho e ser muito disputado. Fizemos o 1-0 e depois de festejarmos o golo e de voltarmos ao meio campo, o Silves conseguiu empatar logo de seguida de penalti. Nós mal tivemos tempo para festejar e foi assim que fomos para o intervalo, numa primeira parte muito disputada, não com muitas oportunidades de golo, mas um jogo ali, um bom jogo muito dividido. É aquilo que é o Distrital, com alguma malta a ver o jogo. Para a segunda parte, fomos com a intenção toda de ganhar o jogo, que era aquilo que nós pretendíamos e tentámos fazer. Foi um jogo que acho que na segunda parte conseguimos estar um bocadinho melhor. Tivemos um penalti a nosso favor que podia ter dado, ou na altura, termos feito o 2-1 e que nos podia ter feito embalar mais um bocadinho e nos dar ali outro ânimo. Acabámos por falhar, e é nesses aspectos que eu no início disse
isto não está fácil fazer golos, né? Não falta ali o guarda-redes também, muito bem a defender, não há dúvida. Depois soube que ele deve ser o especialista, depois ao falar com o treinador adjunto ele disse que já tinha defendido 5 penaltis esta época, é bom, é muito bom. E pronto, e depois o jogo andou ali e depois acabámos quase no último lance da partida, acabámos também por ter um bocadinho de sorte. Eu sou justo a ver as coisas. Um lance em que o meu defesa corta a bola e que bate nas costas do meu médio, acabou por sobrar para o avançado deles que remata e o nosso guarda-redes acaba por fazer uma grande defesa. E nesse sentido foi bom porque acabámos por não sofrer, mas também é o que eu disse à equipa, se sofrêssemos ali, diga? Assegurou o empate. Assegurou o empate, sim. Era o que eu disse depois no final, se tivéssemos sofrido o golo, pois eu não sei o que é que acontecia, pois isto tem sido muito difícil e pronto, é isto. Foi assim o jogo, na minha opinião, um jogo dividido, o resultado acaba por ser justo e pronto, não... Jogámos contra o terceiro classificado, uma equipa com muito valor e só prova que o Guia também tem valor. A semana passada tínhamos ido a Quarteira, que o segundo classificado, também conseguimos dar uma boa réplica e é isto que nós pretendemos do clube e da equipa. Muito bem, Mister. Chegou a hora de o libertar. Obrigado pela sua disponibilidade. Desejamos os maiores sucessos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado a todos. Eu não sei se o Sr. Emílio me permite, só aqui uma Com certeza. Força. Eu queria agradecer em primeiro lugar a vocês todos por me terem convidado e pronto. E agora queria agradecer a quem me trouxe aqui para o futebol sénior como treinador, o que foi lá para o Paderno, o Sr. Luís, e agora o Walter e o João Cabrita. Tenho que lhes agradecer por estar cá. E para finalizar, dar uma palavra de apreço e um grande abraço aos meus jogadores que são muito focados e que são muito fortes e pronto, e para eles também sentirem que eu sou muito próximo deles e não queria deixar de vir aqui e ter esta oportunidade e não lhes mandar um grande abraço. Pronto, muito obrigado a vocês todos, uma continuação e muita saúde, que é o que eu digo sempre, que é o mais importante. Muito bem, Gonçalo. Obrigado. Muito obrigado. Encarnação, 15ª jornada. Como é que viste esta jornada do Distritalão? Olha, é aquilo que nós temos vindo a dizer ao longo praticamente todo este campeonato da Primeira Distrital, que é um campeonato muito equilibrado. Aliás, jornada após jornada nós poderemos até aqui fazer ou tentar dar de alguma forma uma perspectiva daquilo que poderá ser os resultados das equipas, mas logicamente que fim de semana após fim de semana, sábado após sábado, nos vai surpreendendo pela positiva. E basta ver do oitavo, que é o Zano Vila Real de Santo António, que tem 20 pontos, até ao terceiro, que é o Silves, que tem 28, 8 pontos separam-os na tabela classificativa. Foi uma jornada com resultados normais, a vitória do Loutano, que sem dúvida agora sim parece que já não há, se havia aquele aspecto de alguma dúvida que nós tínhamos de que o Loutano poderia assemelhar-se desta primeira distrital e fazer um campeonato tranquilo. Isso está a provar. Houve uma fase de adaptação em que realmente as coisas não correram da melhor maneira, mas o certo é que jornada após jornada o Loutano vai cimentando a liderança, vai convencendo, vai também mostrando o porquê de querer, no início da época, subir rapidamente ao Campeonato de Portugal. Por isso foi chamar um treinador com experiência nos dois escalões, quer na Distrital, quer também no Campeonato de Portugal, que é o IVO, e logicamente com um plantel que está recheado de excelentes jogadores. O Quarteirense SAD vai tentando encurtar aquilo que parece que é inevitável, que é o Loutano, como o Mr. Dugui também disse há pouco, que o Loutano consiga com alguma calma ser o primeiro classificado e subir, mas o certo é que vai vencendo em terrenos complicados, e estes são os meus dois destaques para já, que é a vitória frente ao Lusitano de Vila Real Santo António por 3-1. Depois, uma vitória importante do Odiache, que frente ao Lagoa, uma equipa que também compete de alguma forma aqui para os lugares que dão acesso
à manutenção logo nesta primeira fase. Uma vitória por 3-1. Vitória do Quarteira sobre o Colatrense. Quarteira que também está a realizar uma excelente temporada. Vitória, penso, normal dos 11 Esperanças, também a realizar um bom campeonato frente ao Internacional de Almancil. Depois, este empate, como o Mister já nos falou, mais palavras para quê, quando ele escalpelizou o jogo bem ao pormenor. O empate é uma bola com o terceiro classificado. Portanto, só tudo isto prova aquilo que temos vindo a dizer, e é bom para o futebol algarvio, e é bom também para a região ter uma primeira estatal muito competitiva, com golos, com muitos golos. Foi uma jornada com muitos golos mesmo, mais uma, o que prova também que as equipas, independentemente de estarem no meio ou na parte de baixo da tabela ou na parte de cima ou na liderança, jogam para o espetáculo, jogam para vencer, e a prova provada realmente é os golos que se marcam sábado após sábado, que é muito importante e é muito gratificante para o futebol algarvio. Armando, 15ª jornada. Olha, vocês já compraram bilhete para o jogo da próxima jornada, não compraram? Para o Quarteirense com o Loutano. É verdade. Por acaso não quis falar logo isto, mas pronto. É um jogo palpitante. É um jogo palpitante e é um jogo que pode ajudar a escrever a história deste campeonato. Porquê? Porque se o Quarteirense ganhar, ficará apenas a um ponto do Loutano e reacende-se ali a luta pelo primeiro lugar. Se o Loutano ganhar, cria-se ali um fosso que, aí sim, creio que deixarão de haver dúvidas. Embora, independentemente de qualquer resultado, sabemos que o Loutano tem uma estrutura profissional, tem outras condições e por aí fora, e, portanto, mesmo um eventual percalço do Loutano, é importante dizer, não retira naturalmente o Loutano da condição de principal favorito. Bom, e eu começo por aqui porquê? Porque, de facto, com o Silves a perder pontos como perdeu no reduto do Guia, parece que a única equipa capaz, eventualmente, de destornar o Loutano, de lhe causar problemas, será o Quarteirense, porque a distância do terceiro, que é o Silves, para o segundo, que é o Quarteirense, aqui já vai agora em 5 pontos. E, talvez até mais importante do que isso, é que temos visto um Silves em desaceleração. Desde que houve aquele problema naquele jogo com o Odiacho, a equipa tem tido algumas dificuldades em se encontrar e tem vindo a perder alguns pontos. E portanto, digamos que não poderemos esperar mais do que uma luta aqui entre o Loutano e o Quarteirense, sendo que essa luta poderá ser mais ou menos animada em função do resultado do próximo fim de semana. Olhando para o quadro de resultados da última jornada, nada de verdadeiramente anormal, embora atendendo ao que me parece ser alguma diferença de capacidade entre as equipas, esperasse um pouco mais do Silves no reduto do Guia. Mas o Guia é uma equipa combativa com os seus argumentos e acabou por, da forma como vimos aqui o seu treinador escalpelizar, acabou por conquistar um ponto, porventura, em alguns momentos, com alguma infelicidade no jogo, depois, na ponta final, como o próprio treinador reconheceu, com uma pontinha de sorte. Isto é, do futebol, é assim mesmo. No resto, imperou a normalidade, inclusive, direi, nas próprias diferenças nos resultados. O Loutano é primeiro e o Almacilense é penúltimo, e, portanto, um resultado de 5-1, de alguma forma, espelha a diferença que existe neste momento entre as duas equipas. O próprio Lusitano, com o Quarteirense, 1-3, o Lusitano começou muito bem o campeonato, mas, a exemplo do Silves, e de forma ainda mais acentuada, tem vindo a cair na tabela, e portanto, já não é o Lusitano das primeiras 5 ou 6 jornadas que andou ali nos 4 ou 5 primeiros lugares, e portanto também seria expectável um resultado deste tipo. O Odiacho e o Lagoa, algum equilíbrio, mas o Odiacho em casa é sempre uma equipa forte. O 11 Esperanças, no reduto do último, era claramente favorito. Quarteira Colatrense era, porventura, um dos jogos mais equilibrados da ronda, poderia cair para qualquer um dos lados, caiu para o lado do Quarteira, portanto, é o que se pode chamar uma jornada perfeitamente normal e com resultados dentro daquilo que era expectável. E vamos ver agora a próxima ronda com esse Quarteirense Loutano, que é um jogo de cartaz e que poderá, como disse, ajudar a escrever a história deste campeonato, ou não. Muito bem, e vamos de viagem para o CP. Encarnação na Série D, começou a fase das decisões.
O Imortal foi devolver o empate ao Vasco da Gama da Vidigueira. O Esperança de Lagos já vai em 5 jogos sem perder e venceu o Oriental Dragon por 2-0. O Futebol Clube Ferreiras voltou a perder fora e novamente pela margem mínima, ou seja, por 1-0, desta vez com o Praense. E o Olhanense voltou a perder com o Juventude de Évora, desta vez por 2-0. Como é que viste a jornada? Olha, em relação à Esperança de Lagos, fico satisfeito porque isso aqui com a Esperança de Lagos tinha todas as possibilidades de continuar a dar seguimento aos bons resultados e que poderia trazer uma vitória frente a este Oriental Dragon, ainda bem que o conseguiu e que deixou já aqui numa zona da tabela classificativa melhor, porque está precisamente a 2 pontos do oitavo, que é o Vasco da Gama, aliás, do sétimo e do oitavo, que é o Serpa e Vasco da Gama, que têm 20 pontos. Portanto, há aqui como que um renascer e um mostrar daquela qualidade que eu vinha também aqui dizendo. Estava a pasmar como é que uma equipa com os Esperança de Lagos, com um plantel com qualidade, com bons jogadores, recheados tecnicamente muito bem para este tipo de campeonato, não estava a conseguir sair daquela zona. E infelizmente para os Esperança de Lagos e para o futebol algarvio que isso está a acontecer e que continue neste caminho que será bastante positivo. Já o Imortal continua tranquilo, também já não perde algumas jornadas, um empate no Vasco da Gama de Sines a uma bola, portanto... Da Vidigueira. Exatamente, peço desculpa, Vasco da Gama da Vidigueira, um empate a uma bola e está numa posição confortável, até ver, mas para já está em sexto lugar com 21 pontos, é a melhor equipa posicionada na tabela classificativa. Depois... é aquilo que há pouco falávamos, temos aqui 2 crónicos que provavelmente já não irão dar a volta ao texto. Principalmente o Olhanense, que tem 5 pontos, tema em não vencer. Poderia ter feito, aproveitando aquilo também que nós dissemos, e penso que o Armando frisou isso, que foi a baixa e a queda de forma do Juventude de Évora com o decorrer do campeonato, não conseguiu, perdeu por 2-0. Mantém os 5 pontos, já leva um fosso de 15 pontos para a zona que dá acesso à manutenção, portanto, muito dificilmente o Olhanense irá, de alguma forma, conseguir chegar lá, a não ser que haja para aí uma carol muito grande e que realmente a equipa do Olhanense consiga safar-se da descida diretamente. Depois o Ferreiras também acabou por perder frente ao Praense. Era um jogo importante, era um jogo entre 2 equipas que estão precisamente a lutar por aquilo que é a manutenção. Não conseguiu, tem 10 pontos, está a 10 dessa zona que dá acesso garantido ao Campeonato de Portugal para o ano. Portanto, penso que Ferreiras e Olhanense, ou Olhanense e Ferreiras, como quiserem, são as 2 equipas algarvias que neste momento estão com a situação muito mais complicada do que propriamente o Esperança de Lagos e o Imortal, que está neste momento em zona de manutenção garantida. E Armando, como é que viste esta 14ª jornada? Olha, sinais muito animadores dentro daquilo que se vinha registrando nas últimas semanas de Imortal e de Esperança de Lagos. O Imortal deu nas últimas jornadas um excelente salto na classificação. E foi somar um ponto num campo que noutros tempos, noutras épocas, era um campo relativamente fácil, porque o Vasco da Gama da Vidigueira subia e descia, mas a verdade é que este ano apareceu com outros argumentos e tem ocupado lugares na parte cimeira da classificação e, portanto, é um ponto importante para o Imortal, que tem mostrado consistência nas últimas jornadas, tem somado pontos, e está meritoriamente na parte cimeira da classificação. Quem para lá parece caminhar é o Esperança de Lagos. A mudança de treinador aparentemente terá feito bem ao conjunto lacobrigense, a avaliar por aquilo que é palpável, que são os resultados, e portanto esta vitória alcançada no reduto do Oriental Dragon veio reforçar as ambições, a esperança e a convicção até de que esta equipa lacobrigense tem
todos os argumentos para garantir permanência no Campeonato de Portugal. Acreditamos que sim, até porque continuam a chegar reforços. Esta semana chegaram mais 2 jogadores e acreditamos que serão jogadores de qualidade e que poderão acrescentar algo à equipa, dar à equipa melhores argumentos para que ela possa, no que falta da temporada, confirmar as indicações que tem exibido nas últimas jornadas. Já no sentido inverso, o Ferreiras e o Olhanense voltaram a perder, e isto a cada jornada para estas equipas, se a situação já é complicada e se vem uma nova derrota, mais complicada fica. Particularmente no caso do Olhanense, que tem apenas 5 pontos somados e está a 15 da zona de permanência. Portanto, pode dizer-se que é missão completamente impossível aqui, neste momento, a não ser que haja aí, sejam contratados jogadores que façam a diferença e que levem o Olhanense a ter aqui um ciclo de 7 ou 8 vitórias seguidas. Se isso não acontecer, e não me parece que isso possa acontecer, dada a escassez de recursos por parte da SAD, o destino está traçado e o Olhanense caminha para os distritais, onde não entra em competição desde o início dos anos 40, portanto há cerca de 80 anos. Numa das próximas emissões prometo trazer aqui o ano em concreto em que o Olhanense participou pela última vez nas competições de âmbito distrital. O Ferreiras, é verdade que tem o dobro dos pontos do Olhanense, mas está também numa situação muito crítica e somou mais uma derrota e portanto, estas 2 equipas algarvias vão ter muitas dificuldades. Pode dizer-se que, tanto num caso como no outro, me parece que são missões completamente impossíveis, embora o Ferreiras ainda possa ter ali uma restiazinha de esperança, mas para isso tem que ganhar nos próximos jogos, porque o Ferreiras tem 10 pontos, mas está a 10 pontos da linha de permanência. Portanto, isto comparado com aquilo que, se nos lembrarmos, aquilo que falamos aqui praticamente todas as semanas até dezembro, era 4 equipas em situação crítica, 4 equipas em situação muito difícil. 2 delas, felizmente, conseguiram. Esperemos que o Ferreiras ainda consiga operar esse milagre e sair dali do lugar onde se encontra, porque em relação ao Olhanense isso já seria pedir demais. E Armando, vamos continuar na 14ª jornada, mas da Liga 3. Na Série B, o Moncarapachense recebeu o Caldas, voltou a fazer um bom jogo, mas cedeu um empate conquistado no último minuto e continua sem se mexer daquela tabela classificativa. Na próxima jornada vai a Oliveira do Hospital, que só tem mais 3 pontos. Como é que viste? Sim, olha, não foi um resultado mau de todo, até pelas circunstâncias, uma vez que o Moncarapachense esteve a perder e empatou já nas compensações. E, portanto, pela forma como o jogo se desenrolou, não pela produção das equipas, mas pela forma como o jogo se desenrolou, acabou por ser um resultado que não foi tão mau quanto isso. Este é um campeonato muito equilibrado, a luta é mesmo ponto a ponto. Este, curiosamente, foi o primeiro empate do Moncarapachense. Se olharmos para a classificação, o Moncarapachense tem 4 vitórias, mas tem apenas um empate. O próximo adversário, o Oliveira do Hospital, que está 4 lugares acima na classificação, tem apenas 3 vitórias, só que tem 7 empates. E, portanto, muitas vezes aqui jogar para o pontinho, segurar um ponto, isso, de alguma forma, é o preço da inexperiência. O Moncarapachense nunca tinha competido a este nível, é o nível mais alto que está na sua história, e, portanto, há aqui algum preço da inexperiência, da juventude, e quando falo em juventude, não é a juventude dos jogadores, é toda a gente, ninguém, desde o massagista ao roupeiro, aos dirigentes e por aí fora, nunca ninguém competiu a este nível, e, portanto, há aqui uma fatura que o Moncarapachense está a pagar e que, se calhar, em determinados momentos teria proporcionado aqui mais 3 ou 4 empates e a equipa estaria agora acima do próximo adversário. Esse jogo com o Oliveira do Hospital é muito importante porque é uma luta contra um adversário direto, contra uma equipa que o Moncarapachense pode puxar, pode igualar e, portanto, pode puxar ali também para uma parte mais baixa da classificação e depois também pelo salto que isso significará. Do 6º lugar para baixo, o 6º é o Caldas, tem 21 pontos, o Oliveira do Hospital é o 7º com 16 e, portanto, daí
até ao 11º, que é o Moncarapachense, as equipas estão todas muito iguais. E daí também essa importância, aquilo que eu referi, da equipa do Moncarapachense ser mais matreira e quando não se pode ganhar, pelo menos conquistar pontos, somar empates, porque de facto apenas um empate e alcançado precisamente na última jornada é pouco num campeonato em que os pontos valem ouro. E portanto, esperamos que a equipa tenha aprendido também com alguns erros que seguramente cometeu até aqui e possa mostrar também um pouquinho de mais matreirice, mais olho vivo, mais argúcia na luta pelos pontos, porque eles de facto são muito importantes. Continuando a acreditar que esta equipa pode, em condições normais e com uma pontinha de sorte, escalar vários lugares na classificação, porque as outras não são muito superiores. Têm umas mais nome, têm outras mais um jogador ou outro que se evidencia, mas no global, em termos de qualidade futebolística, e já vimos várias destas equipas, não são muito superiores ao Moncarapachense, e daí acreditarmos que a equipa de Conselho de Olhão pode dar passos em frente e escalar alguns lugares na classificação. Encarnação, como é que viste esta 14ª jornada? Olha, realmente aquilo que tu dizes é o inexplicável como é que uma equipa que joga com qualidade e que mostra aquilo que mostrou frente ao Caldas, conseguiu aquele empate e lá está, dentro daquele querer, daquela vontade, daquela ambição que incutem até o último minuto do jogo, empatar a partida. Mas realmente tu abriste esta Liga 3 a falar precisamente nisso, como é que esta equipa não está mais acima, como é que esta equipa com a qualidade que joga, da forma, e tive o cuidado de ver o jogo, os processos já inseridos, as transições, portanto, é daquelas coisas que realmente leva-nos a pensar um pouco e tal como o Armando disse, a acreditar que em circunstâncias normais este Moncarapachense estaria já numa posição muito mais tranquila na tabela classificativa, situação que poderá acontecer este fim de semana e vamos ver porquê. O Fontinhas, que tem mais 2 pontos, recebe o Alverca, que está numa corrida desenfreada nos lugares cimeiros. O Vitória vai ao Caldas, que é uma deslocação também muito difícil. O Massamá já perdeu, já jogou com o Leiria no dia 10/12, portanto já não mexe na tabela classificativa, ou seja, o Moncarapachense ao vencer faria 16 pontos, ou seja, com um tiro, e se me permitem a expressão, diz que com um tiro mata-se 2 coelhos, não matava só um coelho, matava o Real Massamá, o Real Sport Clube, matava o Fontinhas, matava o Vitória Setúbal e igualava o Oliveira do Hospital. Portanto, é uma jornada importantíssima no que diz respeito a uma vitória fora de portas, que eu acredito que possa vir a acontecer por aquilo que disse há pouco, pela qualidade que este Moncarapachense tem vindo a demonstrar e vem demonstrando nesta Liga 3. Talvez também aqueles fatores que o Armando falou sejam importantes e tenham aqui algum peso, que tenho de certeza que é a inexperiência, é um campeonato muito competitivo, mas ver uma equipa lutar até ao minuto 92 ou 93 ou 94, que foi o gol, se não me falha a memória, dá realmente pensar que este Moncarapachense não está na posição que devia estar, mas isto vale o que vale, o que vale são os pontos, são as vitórias, os empates, e isso o Moncarapachense infelizmente não tem conseguido, mas acredito que este fim de semana poderá de alguma forma dar aqui um salto muito grande na tabela classificativa, porque penso, e depois daquilo que vi, já tinha visto alguns jogos desta fase, desde a chegada do Bizarro ao comando técnico do Moncarapachense, e este último jogo frente ao Caldas, que este Moncarapachense este fim de semana vai deixar esta penúltima posição e vai se colocar confortavelmente na 7ª posição, que também é muito importante para a equipa e também para os adeptos do Moncarapachense, que bem o merecem por aquilo que o Moncarapachense tem vindo a fazer ao longo destas últimas jornadas. Pena é que realmente os resultados não venham a coincidir com as exibições que tem feito, porque se isso realmente fosse juntar o útil ao agradável, teríamos a falar aqui hoje que o Moncarapachense estaria certamente numa outra posição e não nesta, mas como digo, acredito que este fim de semana, com uma vitória frente ao Oliveira do Hospital, que está ao alcance do Moncarapachense, poderá de alguma forma dar então aquele salto tão desejado
que toda a gente de Moncarapaz assim o deseja, e também todos aqueles que são algarvios e gostam das equipas algarvias desejam a este Moncarapachense na Liga 3. E Encarnação, vamos de viagem para a segunda Liga e para o Farense. Na 16ª jornada, o Farense recebeu o Benfica B e venceu por 5-2. Com isso, aumentou para 7 pontos a diferença para terceiros e agora vai a Tondela, que é 10º classificado. E pronto, e começo a dizer, mais uma vez, e vou dizer até ao fim dos nossos programas, como é lógico, quem vai subir divisão é o Farense e mais uma equipa. Sabemos que não é fácil, aliás, o jogo com o Benfica B, muita gente poderia pensar que era fácil, mas o certo é que estas equipas B, por vezes, é um jogador que a gente pouco conhece, não só ouviu falar, não está inserido, mas são jogadores que têm qualidade, são jogadores que muitos deles trabalham com o plantel principal. Poderão não ser opção do plantel principal do Benfica, caso o guarda-redes do Porto, no último jogo, também tem sido chamado com alguma regularidade por Sérgio Conceição, a equipa principal do Porto. O certo é que o Farense entrou bem, entrou a pressionar alto, fez um golo, mereceu estar na frente do resultado, deixou-se empatar numa jogada, na primeira jogada que o Benfica B vai à baliza do Farense, depois há o 2-1, que é um momento pouco feliz do defending, mas o futebol também é vivido de bons e de maus momentos. Se um guarda-redes por vezes falha, o que dizer dos pontas de lança, muitas das vezes com a baliza aberta e sem guarda-redes, chutam a bola para fora. O certo é que este Farense nunca perdeu aquilo que era e o que pretendia, que era ganhar. E depois temos aquele gol que eu chamei há poucos dias nas minhas redes sociais, o momento mágico de Elvis Baldé, portanto, e a partir daí o Farense embalou. E depois na segunda parte, com a expulsão, diga-se de passagem, bem ajuizada pelo árbitro do Porto, o Ponte deu a volta aos acontecimentos e a partir daí o Farense deu 5, poderia ter dado muito mais, mas este Benfica B nunca se mostrou, digamos que resignado ao resultado e lutou, o que ainda dignificou mais a vitória do Farense no São Luís. Frisar também, e é muito importante, e agora vão dizer, é bilhetes oferecidos, é bilhetes dados, é bilhetes de 4.600 adeptos no estádio de São Luís. Digam, porque os outros clubes também oferecem bilhetes, não é só oferecem. Na Liga Principal do futebol português, também há clubes que oferecem bilhetes. E muitos que lá estavam, poderiam ser oferecidos ou não, mas havia pagantes. Estavam 4.650 adeptos. Portanto, digam-me um estádio, e perdoem-me, porque alguém lá tinha-me dito que em Portimão nem sequer estava, sei lá, estamos a falar de um clube da Liga Principal do futebol português, mas basta ver outros, Moreirenses, o Moreirense este ano está na segunda Liga, mas no ano passado, basta ver na televisão, ponto. Não há hipóteses. Portanto, quer dizer que... Carlos, olha com atenção para o jogo entre o Arouca e o Portimonense desta sexta-feira, não apenas por estar em campo uma equipa algarvia, mas por ser, creio que é o campo de todas as competições profissionais, que normalmente tem menos gente. Pelo menos os registros da Liga assim o diziam há pouco tempo. Sim. Não, eu estava a dar um exemplo porque normalmente nós olhamos para os campos de futebol, e à exceção dos chamados grandes, porque tem os lugares comprados, os lugares cativos, vê-se grandes molduras humanas, mas basta ver na televisão, e nós que vemos futebol todos os fins de semana, portanto, vemos isso. Salientar, e o que o Armando diz, eu também concordo, e o apelo que foi feito para o 12º jogador, porque é muito importante que o São Luís volte a ser aquilo que foi, e que foi muito importante nos anos em que o Farense consegue os seus momentos mais brilhantes da sua história, que tornou do São Luís uma autêntica fortaleza, e isso, logicamente, que intimida qualquer equipa que venha jogar ao São Luís. Portanto, para além da vitória justíssima do Farense, com uma excelente réplica do Benfica, que tem uma excelente equipa, atenção, não há aqui que tirar o mérito à formação B do Benfica. Gostei muito, tem um naipe de jogadores com muita qualidade e com muita capacidade de poder se ingrar no futebol português. O certo é que este Farense mostrou-se completamente demolidor e venceu
categoricamente por 5-2. Já passando para o jogo do Tondela, é uma deslocação difícil. O Tondela está em 10º, tem 20 pontos, é uma realidade, não há dúvida disso, mas diz a experiência que a visita das equipas algarvias ao norte, e aqui põe também o Portimonense, são sempre complicadas. Não há hipótese. Não há hipótese. Para além de haver o 11º, o 12º jogador, pode haver o 13º, o 14º, 15º, 16º e por aí adiante. É muito complicado as equipas algarvias, o próprio Portimonense já foi algumas vezes prejudicado no norte do país, mas isso o Farense terá que se preparar e, logicamente, ir com a bagagem toda, e acredito muito sinceramente que o Farense vai vencer e poderá ser aqui aquilo que eu venho dizendo e vou continuar a dizer todos os fins de semana, que é o Farense e mais uma outra equipa que vai subir divisão, porque realmente este jogo pode marcar aqui um ponto de viragem, porque há aqui pelo menos um jogo que me suscita alguma curiosidade em observar, que vai ser o Estrela da Amadora Penafiel, que vai ser um jogo muito difícil para a equipa da Amadora, e o Académico Viseu Nacional. Portanto, 2 jogos para testar não só as capacidades, quer do Estrela, muito bem orientado pelo Sérgio Vieira, que está também a fazer um excelente trabalho, e o Académico Viseu, também um excelente trabalho do Jorge Costa, desde que agarrou na equipa. Portanto, vamos ver, na próxima semana irei falar desta jornada, mas esta jornada, no caso de uma vitória do Farense em Tondela e de estas equipas não conseguirem vencer, porque os adversários são de alguma forma complicados, quer o Nacional que vai a Viseu, quer o Penafiel que vai à Amadora, poderá deixar aqui o Farense com muito mais espaço e muito mais amplitude para encarar o resto do campeonato com uma outra tranquilidade, embora já a tenha, mas com uma outra tranquilidade, para conseguir aquilo que pretende, que é regressar à Liga Principal do Futebol Português, e que vai conseguir será o Farense e mais outra equipa. Logo veremos qual será a nota. Armando, esta jornada do Farense. Olha, comecemos primeiro por uma nota, que é o Farense continua a reforçar-se, e enquanto estamos aqui foi ultimada uma contratação, já está aí nas edições online, o Sapara, que troca o Portimonense pelo Farense por época e meia, com a opção de compra pelo Farense do passe por 1 milhão de euros. É uma boa notícia para o Farense, porque contratam um bom jogador, um jogador que curiosamente tem feito a sua carreira praticamente toda ou boa parte dela no Algarve. O seu primeiro clube foi precisamente o Farense, depois passou pelo Quarteirense, Almacilense, Portimonense e volta agora a Faro, noutras condições, com outro estatuto, e também com a capacidade para ajudar seguramente a equipa, o grupo às ordens de Vasco Faísca, e portanto é um valor, é um jogador nigeriano que tem todas as condições para ser uma mais-valia. Em relação ao último jogo, bom, eu ainda continuo a bater palmas ao Elvis Baldé, porque o gol que ele marcou noutro patamar e noutro país, era um gol que seria candidato a qualquer coisa, seguramente, porque foi um momento de grande exaltação, de grande qualidade do Elvis Baldé, e, portanto, merece justificados aplausos. Aquele gol, só por si, já justificaria o preço do bilhete para assistirmos ao Farense com o Benfica B. E a qualidade do jogo, que, se nos recordarmos, teve 2 reviravoltas. O Farense está a ganhar, o Benfica B, em poucos minutos, passa o resultado para 1-2, e o Farense depois passa o resultado para 3-2, e a partir daí já não perdeu mais o controle do jogo, também com, digamos, o contributo de uma expulsão do jogador do Benfica no início da segunda parte, que acabou por retirar alguma capacidade ao conjunto benfiquista. Mas isso faz parte do jogo, e foi uma expulsão que não merece qualquer tipo de contestação. É um jogador que está isolado, é impedido de seguir para a área do Benfica B, e, portanto, nada a dizer em relação a isso. Muito importante esta sequência de 2 vitórias seguidas, depois de uma derrota pesada no reduto do Futebol Clube Porto B, até porque agora seguem-se 2 jogos fora.
é este com o Tondela, que é já o próximo, que é, naturalmente é o mais importante também por força disso, e depois com o Torriense. Com estas 2 vitórias em casa, o Farense conseguiu aumentar de 5 para 7 pontos a diferença em relação aos terceiros, que era o Académico de Viseu e que agora são o Académico de Viseu e o Estrela da Amadora, e portanto há aqui uma maior margem de conforto, mas ainda falta muito campeonato, não está nada ganho, há que manter todas as antenas ligadas, porque este é um campeonato muito perigoso, onde se pode perder pontos em qualquer lado, onde acontecem resultados surpreendentes, e portanto é esperar que o Farense continue com a regularidade competitiva que mostrou nestas 2 últimas jornadas. No primeiro jogo, com o Nacional, com momentos de alguma dificuldade, e não foi uma exibição propriamente muito conseguida, e agora com o Benfica, embora com um outro período onde o adversário também tinha qualidade e há que ter isso em consideração, a verdade é que o Farense teve alguns momentos de brilhantismo, com destaque para esse golo fabuloso, não me canso de repetir, do Elvis Baldé. Eu não vi os golos todos da segunda Liga esta temporada, nem tenciono vê-los porque já são muitos, mas este seguramente estará entre os melhores, e se vier a ser eleito o golo da época da segunda Liga, fica muito bem entregue, porque foi um momento sublime do jogador do Farense, que está também ele a subir de produção. Durante algum tempo não contou, nas últimas jornadas tem vindo a ser utilizado por Vasco Faísca, e creio que este gol vai lhe dar confiança, porque é um jogador muito rápido, é um jogador também com remate, e portanto temos aí num período de janela de transferências, às vezes aqueles jogadores que têm, por este ou por aquele motivo, não vinham jogando e que têm uma oportunidade, ou porque se lesiona um companheiro, ou porque o treinador acredita que está na hora de colocar aquele jogador, acabamos às vezes por ter reforços importantes, e este parece-me ser um caso, um desses casos, porque o Elvis Baldé tem muita qualidade, já o demonstrou noutras situações. Acho que precisa de alguma regularidade, e pode ser que este gol lhe dê motivação para fazer mais alguns jogos, como titular e a bom nível, e para cimentar um estatuto diferente daquele que até o momento tinha no Farense. De resto, é esperar que nestes 2 jogos, eu acredito que se o Farense conquistar 4 pontos nestes 2 jogos, será bom. Se conquistar os 6 será excelente, mas com 4 eu já me contentaria. Acredito que todas as equipas vão perder pontos, o campeonato é muito competitivo, o Tondela tem uma boa equipa, o Torriense reforçou-se bastante em janeiro, vai ser uma deslocação também muito difícil, e portanto 4 pontinhos nestes 2 jogos, se me perguntassem se eu queria comprar, eu comprava, porque acredito que será bom para o Farense, será algo que permitirá ao Farense manter uma distância de algum conforto em relação aos seus perseguidores, e portanto serão mais 2 jornadas também que passarão com essa situação de conforto, dormindo numa boa almofada, e isso é importante para lá mais para a frente o Farense depois dar a estocada final quando chegarem os jogos, e estão já perto, com o Estrela da Amadora e com o Académico de Viseu, que esses assumirão uma importância considerável, porque são os chamados jogos de 6 pontos. São os 3 pontos que se pode somar, mais os 3 que se impede esses adversários diretos de somar. E, portanto, esperar que o Farense chegue a esses jogos com o Estrela e com o Académico de Viseu com o maior pecúlio possível, com a maior vantagem possível sobre esses adversários, para poder também gerir depois esses jogos. E creio que se esses jogos correrem bem com o Estrela e com o Viseu, e como digo, já não falta muito, são jogos que vão disputar-se já no próximo mês de fevereiro. Se esses jogos correrem bem, aí junto-me ao Carlos e digo também, esta equipa sobe. Mas acho que por uma questão de prudência, é importante esperarmos por esses jogos, e para termos aquela almofada ainda mais consistente do que aqui existe no momento, embora naturalmente eu acredito no Farense, nas capacidades da equipa, na valia do grupo, acredito em tudo isso, mas os campeonatos fazem-se resultados e pode acontecer um ou outro percalço, esperemos que não, e quando esses jogos vierem e os resultados forem aqueles que todos desejamos, aí sim creio que não estarão dúvidas de que o Farense no próximo ano estará de novo num lugar onde merece estar, porque
é o clube capital de uma região que gosta muito de futebol, é o clube mais representativo de uma cidade que adora futebol, que vibra com o futebol, que vai ao estádio puxar para a sua equipa, e neste momento, infelizmente, o nosso país tem muito poucos clubes. Tem o Guimarães, além dos grandes, tem o Guimarães e tem mais um ou dois, porque outros clubes também com grandes tradições têm acabado por, de alguma forma, morrer um pouquinho, porque desceram vários degraus, como estou a lembrar-me de Vitória de Setúbal, estou a lembrar-me também de Leixões, que noutros tempos era um clube que levava muitos adeptos, e portanto é bom para o futebol português, é bom para a região, é bom para Faro, é bom para todos nós que o Farense regresse à primeira divisão, e acreditamos que isso no final da época vai acabar por suceder. Muito bem, na reta final, Armando, vamos para a Primeira Liga e para o Portimonense. Na 16ª jornada, o Portimonense deu um empate comprometedor com o Santa Clara e agora só tem 6 pontos de vantagem sobre a zona de risco. Como é que viste esta jornada? Olha, o Portimonense não fez um jogo brilhante, mas fez o suficiente para vencer, ainda para mais perante um adversário que ficou cedo reduzido a 10 unidades. A partir desse momento, o Santa Clara preocupou-se apenas em defender. O Portimonense não atacou particularmente bem, sobretudo os cruzamentos estiveram muito descalibrados, houve poucos cruzamentos em condições para o interior da área, mas a verdade é que mesmo assim a equipa teve ali 4, 5, 6 ocasiões claras para marcar e, portanto, foi uma questão de infelicidade que impediu o Portimonense de somar um triunfo que, a acontecer, seria todo justificado face ao que se passou no jogo, porque mesmo antes da expulsão do jogador do Santa Clara, o Portimonense tinha sido a única equipa a rematar. E, portanto, já tinha algum domínio até aí. A partir do momento em que se registrou essa situação de inferioridade numérica do Santa Clara, acentuou-se o domínio do Portimonense. E é como digo, o Portimonense não jogou bem, não produziu um futebol particularmente vistoso, faltou aqui ou ali alguma argúcia no ataque, alguma gama de soluções que acabou por não aparecer, mas as oportunidades foram mais do que suficientes e claras para a equipa conseguir outro resultado e chegar à vitória. Independentemente disso, se todos nos lembrarmos, na época passada o Portimonense fez uma das melhores primeiras voltas da sua história, e se for ganhar agora a Aroca no próximo jogo, ficará apenas a 1 ponto do registro da primeira volta da época passada. Ou seja, apesar de não ganhar há 4 jogos, vem de um ciclo de 3 derrotas e um empate, a verdade é que ganhando em Aroca faz praticamente o mesmo que fez na primeira volta da época passada e que foi muito bom. E, claro que isto se fica a dever essencialmente a um bom arranque de campeonato. O trajeto recente não tem sido brilhante, mas nos últimos 4 jogos o Portimonense mediu forças com os dois primeiros, o Benfica e o Braga. E com o Casa Pia perdeu no último minuto, embora tenha jogado muito mal na segunda parte, e com o Santa Clara, pois foi o que referimos, faltou alguma pontinha de sorte. E, portanto, não parece que haja ainda motivo para dramas, até porque, entretanto, chegaram vários jogadores. Hoje foi anunciado um defesa central e um médio, e há mais um médio ofensivo colombiano que estará a caminho. Não sabemos, propriamente não conhecemos muito bem estes jogadores, não sabemos se vêm acrescentar qualidade. Acreditamos que pelo menos com um ou outro isso possa suceder, e portanto acredito também que teremos um Portimonense melhor preparado para o que resta do campeonato, e já neste jogo com o Aroca em condições de poder competir com o Aroca, que é uma equipa muito compacta, uma equipa muito difícil. O meu homónimo o Armando Evangelista, que tem o prazer de ser amigo treinador do Aroca, prepara muito bem do ponto de vista defensivo as suas equipas, e depois são equipas muito rápidas a explorar os espaços, as transições, e portanto o Portimonense terá que estar muito atento. Mas a verdade é que me parece também que com o regresso do Wellington, que jogou bem diante do Santa Clara, o Portimonense dispõe agora de argumentos ofensivos que não teve durante uns meses. O Wellington não jogava desde outubro, e portanto desse ponto de vista também me parece que o Portimonense estará melhor. O próprio Pedro Sá já está apto e já foi chamado para este jogo, e acredito que haverá condições para que o Portimonense possa pelo menos ser competitivo e conquistar pontos, porque na situação em que a equipa está, interessa sobretudo manter os adversários à distância, e isso consegue-se naturalmente com vitórias, mas também quando não se consegue ganhar, empatar acaba por não ser mau, ainda para mais
perante um adversário que está à frente do Portimonense. O Arouca tem 23 pontos, o Portimonense tem apenas 20, e portanto é um jogo importante e que poderá, digamos, fazer com que o Portimonense termine a primeira volta em num quadro muito idêntico ao da época passada. Muito bem, Encarnação, como é que viste esta 16ª jornada do Portimonense? Olha, um jogo que eu pensava que o Portimonense ia vencer, pelo facto de receber o Santa Clara, não desfazendo a equipa açoriana, mas uma equipa que estava completamente à altura do Portimonense, e a visão que o Armando deu do jogo foi aquela que eu também vi, um Portimonense sem ser muito duro, quando digo duro no sentido de pressionar, de criar muitas situações de perigo, mas foi uma equipa que dominou e que logicamente que merecia, se houvesse uma das duas equipas que merecesse vencer, teria sido logicamente o Portimonense por aquilo que fez. Depois, com mais um jogador, então acentuou-se ainda muito mais essa pressão sobre o último reduto da formação açoriana, mas o certo é que o Portimonense não conseguiu materializar as poucas oportunidades que teve, pelo menos num golo, que era aquilo que era desejável, logicamente, para que o Portimonense conseguisse vencer, mas, e também, tal como o Armando disse, penso que também não é um drama ainda estar aqui a falar de algo que possa vir a acontecer, ou supostamente vir a acontecer. Ainda falta muito campeonato, agora também com os reforços que chegaram e que irão chegar ainda a Portimão, penso que o Portimonense poderá, de uma forma ou de outra, estabilizar, regressar às vitórias. Será um pouco difícil este fim de semana frente ao Arouca, por aquilo que o Armando já explanou e pela forma como o Arouca também se tem apresentado nestas últimas jornadas dentro das 4 linhas. Vai ser um jogo muito, muito complicado para a formação do Portimonense. Complicado, mas não impossível, como é lógico, mas vai ser, sem dúvida, uma partida muito, muito complicada frente a um Arouca que calmamente vai conquistando, vai amealhando os pontos para que possa não andar com a corda na garganta nas últimas jornadas, para não ficar nem na zona de descida, nem no lugar que dá depois à tal linguilha. Portanto, um Portimonense que tem um caminho pela frente promissor, e acredito muito sinceramente que com maior ou menor dificuldade a equipa algarvia irá manter-se no escalão principal do futebol português. Meus amigos, não temos mais tempo, agradeço a vossa presença, esperamos que o programa tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Boa noite e obrigado.